Boa tarde, o meu nome é Miguel Lajinha, eu sou do Instituto Pedro Nunes e venho aqui apresentar a plataforma OST, One Stop Transport, que é uma plataforma que foi desenvolvida no IPN no âmbito de um projeto maior, mobilizador, a nível nacional, que é o TIC Mobilidade, que entretanto terminou. A plataforma One Stop Transport pretende sobretudo responder a um problema e este é o problema que provavelmente todos vocês aqui têm, que é o problema dos filas de trânsito, dos transportes, a ineficiência de chegar ao trabalho, de chegar aonde quer que seja. Provavelmente todos nós já passámos por esta situação de enormes filas, tempo de espera, irritação, e este é um problema comum às grandes cidades. Não só às grandes cidades, Coimbra também tem, é algo hora de ponta, mas cada vez mais é um problema que todos vamos sentindo. A principal solução para este problema, provavelmente já estão a pensar, é transportes coletivos. Transportes coletivos é, regra geral, o que é usado nas grandes cidades, como Londres, vamos a Berlim, e o que nós usamos é sempre transportes coletivos. E, efetivamente, não é muito difícil perceber porquê. É muito mais eficiente do ponto de vista de tempo, do ponto de vista de energia, do ponto de vista enfim, da poluição, tudo mais. No entanto, nós em Portugal continuamos a não usar muito o transporte coletivo. E porquê? Porque, apesar de ser, digamos, a solução que todos apontam, é uma solução cheia de problemas. Aqui estão alguns dos problemas. As esperas. Regra geral, nós esperamos imenso pelo próximo autocarro, pelo próximo comboio. Não necessariamente tanto no metro, mas esperamos quando vem o transporte, esperamos quando temos de mudar de transporte a meio e perdemos tempo. Temos o conforto. Temos o problema o efeito de sardinha, quando nós temos de necessariamente apanhar aquele autocarro ou aquele metro e toda a gente tem que apanhar aquele, quando se calhar havia um veículo que passa 10 minutos mais tarde e que vem muito menos cheio. A questão é que nós não sabemos e, portanto, o conforto acaba por ser sempre outro fator dissuasor da utilização de transportes coletivos. Outro problema, os atrasos. Sempre que há uma avaria, sempre que há filas de trânsito, quando há obras, estradas cortadas, e nós não sabemos disso. E aí vamos contentes e alegres a apanhar o 24, a pensar que é a forma mais rápida de chegar a um ponto B, mas na prática, durante aquele mês ou durante aquela semana, a estrada está cortada e o 24 vai dar uma volta enorme e nós, em vez de demorarmos 10 minutos, demoramos meia hora. Portanto, isto são alguns dos problemas mais óbvios na utilização de transportes coletivos que todos nós sentimos e que, na prática, nos levam a usar o carro na mesma e apanhar aquelas filas de espera. E, portanto, há aqui um problema que tem que ser resolvido e que nós, no IPN, procuramos resolver. O resultado de todos estes problemas, na prática, resume-se a um planeamento pouco satisfatório do lado de quem quer usar os transportes coletivos, não consegue planear as viagens, não consegue planear a que horas vai, qual é a melhor forma de chegar ao emprego, e a mesma coisa quando volta do emprego para casa. Temos um gasto enorme de tempo, porque, devido às esperas, devido aos atrasos, nós não conseguimos reagir em tempo real a esses eventos e, necessariamente, consequências para o ambiente, sendo que tudo isto, quando nós individualmente somos ineficientes, os transportes e os serviços coletivos também são ineficientes. No fundo, é muito pouco convidativo utilizar transportes coletivos em Portugal. E este é o pano de fundo, o contexto no qual foi desenvolvida a plataforma OST, cuja solução é tentar criar um ecossistema de aplicações e serviços de apoio ao passageiro que reúna nesse ecossistema os operadores, as empresas e o cidadão. E como é que isto funciona? Funciona à base dos dados abertos. Ou seja, os operadores disponibilizam os dados, que podem ser dados estáticos de funcionamento previsível, como são, por exemplo, os horários, as viagens, as paragens, as rotas. As empresas devem poder aceder a esses dados, construir aplicações de apoio ao passageiro, mas não só, de forma a dar ao cidadão aquela informação que ele não tem no bolso, que lhe permite ser mais eficiente e até tornar mais convidativa a utilização dos transportes coletivos. Portanto, o nosso objetivo foi criar uma plataforma que agregue dados de diferentes operadoras e outros players no mercado dos transportes em Portugal e construir um cenário em que todos ganhem, em que os operadores ganhem porque, ao disponibilizar os dados, vão ter aplicações e serviços que tornam mais atrativa a utilização dos seus serviços. As empresas ganham porque têm um novo mercado com o qual podem explorar e chegar ao cidadão e vender. E os cidadãos conseguem, obviamente, ter mais soluções, mais escolha, enfim, resolver aqueles problemas que eu enunciei ao início. Esta situação de win-win-win explica facilmente os operadores. Nós, para os operadores, o que fazemos é, nós standardizamos os dados nos casos em que isso ainda não acontece, agregamos, publicamos,
Ao fazer isso de dois operadores que sejam, por exemplo, complementares ou concorrentes, nós estamos inevitavelmente a criar alguma intermodalidade. Dou-vos o exemplo de Lisboa, eu não sou de cá, mas sei que há 20 e tal concessões em Lisboa, desde a Carris até a ACP, vários outros operadores de autocarros, barcos, e na prática uma pessoa quer ir de um ponto A ao ponto B, e se isso implicar apanhar 3 ou 4 transportes coletivos, as pessoas não sabem, não conseguem encadear os diferentes horários e uma rota eficiente. Ao abrir os dados, os operadores estão na prática a promover a intermodalidade, estão a dizer: estes são os meus dados, os meus horários, podes combinar com aqueles e de repente já sabes como é que podes usar tanto os meus serviços como os serviços do operador que está ao meu lado e que fornece um serviço complementar. E por fim, obviamente, os operadores conseguem criar um mecanismo de, ao abrir os dados, conseguem obter aplicações que os seus passageiros vão poder usar em que eles não têm que gastar absolutamente nada. Isto acontece em Portugal, eu já vou dar alguns exemplos. Tipicamente o que nós temos são operadores que constroem aplicações móveis. Por exemplo, imaginemos que a Carris tem uma aplicação móvel, a CP tem outra e depois outro operador tem outra, imaginemos a Transdev. Na prática, o que a pessoa tem são 3 aplicações que não comunicam entre si e que não lhe dão a informação que ele quer, porque ele quer uma rota que implique usar os 3 serviços e não quer ter 3 aplicações e estar a mudar constantemente. Os benefícios para as empresas são óbvios, é um novo campo, uma nova oportunidade de negócio. Pode pegar em dados que na prática são, digamos, o combustível com o qual ele pode alimentar um motor e vender essas aplicações ao público. Consegue expandir para novos mercados. Isto é um exemplo que eu também vou dar mais à frente de várias aplicações internacionais estrangeiras que, percebendo que nós tínhamos dados de Portugal, puderam expandir a sua oferta para Portugal e hoje em dia estão a vender ofertas em Portugal à conta dos dados estarem abertos. E também podem usufruir de um ambiente de desenvolvimento e código aberto que a plataforma OST disponibiliza. Por fim, aos benefícios para o cidadão, novas aplicações e serviços. Consegue ter mais informação no bolso, rápido, consegue se mover de forma mais eficiente, mais rápida, consegue tomar melhores decisões e com alguma ajuda consegue resolver os problemas que eu enunciei ao início. Obviamente estamos aqui numa conferência mais dedicada ao verde, também há benefícios para o ambiente, maior adoção de transportes coletivos, é bom, menos poluição, maior eficiência, menor consumo de recursos, tudo isto são vantagens indiretas da utilização, da criação deste ecossistema que a OST proporciona. Estes são alguns dos parceiros com quem nós temos estado a trabalhar. Os Semtug são a principal operadora de transportes coletivos em Coimbra, a Carris, provavelmente conhecem, a CCP no Porto, a CP a nível nacional, a Transdev também, a Move Aveiro, transportes coletivos de Aveiro, o Bike Emotion, que é uma spin-off que tem um sistema de aluguer de bicicletas sem estação, que tem 1 ou 2 bicicletas a funcionar em Aveiro, mas que também já conseguimos provar a viabilidade de juntar as bicicletas, portanto, o aluguer de bicicletas juntamente com rotas planeadas em transportes coletivos. Algumas das aplicações que, entretanto, já integraram e conseguiram expandir para Portugal à conta da plataforma OST, Moveit, o Open Trip Planner, Mapnificent, a Semtug Cubic é uma aplicação desenvolvida por alunos da Universidade de Coimbra no âmbito de um concurso que nós promovemos. O Rome to Rio, que é um planeador intermodal universal online, muita gente usa. O Citymapper é uma spin-off muito conhecida no Reino Unido. O Transit App, muitas outras que ou já integraram ou que estão em fase de integração e que na prática veem nos dados uma oportunidade de expandir para Portugal o serviço que já disponibilizam lá fora. Isto era algo que não era possível antes de 2011, quando nós começámos, e hoje em dia, felizmente, já vai sendo possível e é bastante interessante nós conseguirmos pôr uma aplicação móvel no telemóvel dos nossos pais ou dos nossos avós, sendo que essa aplicação só foi possível à conta do trabalho que nós fizemos. Moveit é uma aplicação que eu normalmente costumo dar o exemplo, porque é uma aplicação que tem versão para Windows, iOS, Android. Portanto, eles têm 6 milhões de utilizadores em todo o mundo. Neste momento suportam 3 cidades portuguesas, portanto, de acordo com os dados que eu há bocado transmiti, Coimbra, Lisboa, Porto. E é uma aplicação que neste momento já está a funcionar e que qualquer um de nós já pode instalar e usar. E uma das funcionalidades mais interessantes que tem é necessariamente oferecer a rota otimizada do ponto A para o ponto B, de acordo com os vários serviços. Neste caso, eu tentei ir da localização atual, que é onde eu trabalho,
para a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e ele sugeriu-me que apanhasse o autocarro 34 àquela hora e dá-me várias alternativas para esse cálculo. Isto é um exemplo de uma aplicação que, portanto, eles são de Israel, eles suportavam já imensas cidades em todo o mundo, mas não havia efetivamente em Portugal uma única aplicação que tivesse o potencial de dar informação ao passageiro, tal como esta aplicação faz, e eles conseguiram expandir para Portugal à conta dos dados estarem abertos. A plataforma OST tem presença online em ost.pt, este é o aspecto da landing page. A sua presença online é sobretudo um marketplace de aplicações, ou seja, todas as aplicações que usam os dados podem obviamente estar comercializadas nas respectivas stores, mas nós também podem estar alojadas na plataforma OST. E portanto o que nós damos aqui ao cidadão, ao utente, ao utilizador, é uma forma fácil, um catálogo que ele pode navegar e pode perceber que aplicações é que existem e que ele pode usar no seu dia-a-dia. E tem uma forma fácil de pesquisar e de navegar. Isto é um exemplo de uma aplicação que não fomos nós que fizemos, nós apenas integramos, que proporciona o cálculo de rotas de um ponto A para o ponto B e que também está disponível numa API, ou seja, qualquer empresa ou developer, se quiser usar o cálculo de rotas, pode efetivamente pedir à plataforma que o faça por ele e, portanto, ter menos trabalho e ter um time to market mais reduzido. Isto são funcionalidades, de certa forma, são um bocado corriqueiras, não é? Hoje em dia, ir do ponto A ao ponto B não é propriamente um desafio de engenharia, já se faz isto há muitos anos. Aqui a diferença é que nós conseguimos efetivamente trazer isso para o bolso das pessoas, coisa que em Portugal ainda não era possível. Dito isto, o futuro. O grande desafio deste tipo de solução é sempre os dados em tempo real. O que nós temos neste momento são dados que nós chamamos estáticos, ou seja, representam o funcionamento previsível dos serviços, os horários que é expectável o autocarro sair, as rotas, as viagens, esse tipo de informação, mas que efetivamente quando há uma avaria, quando há uma alteração de rota, não há forma de transmitir isso ao cidadão, ao passageiro. Isso é o grande desafio deste tipo de plataformas, é nós conseguirmos juntar os dados dinâmicos com os dados estáticos e temos uma solução que efetivamente responde aos problemas das pessoas. Greves, outro exemplo, vocês cá em Lisboa têm, ao que sei, bastante frequentemente, e que efetivamente é um grande transtorno e acaba por ser um dado em tempo real, não é? Um constrangimento. A interseção dos dados de mobilidade com outros domínios também é algo muito interessante de explorar no futuro, nomeadamente o turismo. Há muitos turistas que chegam a Lisboa, penso eu, querem ir, sabem os eventos a que querem ir ou sabem os pontos de interesse, mas depois não têm uma forma fácil de perceber como é que otimizam o seu dia, tendo em conta os interesses que têm. E obviamente expansão, federação deste tipo de plataformas para outros países, não só a nível europeu, como também a nível da América Latina, por exemplo, que também se fala muito hoje em dia de dados abertos, portanto, há potencial. E dito isto, cheguei ao fim da apresentação. Se tiverem alguma questão, estejam à vontade. Obrigado pelo vosso tempo.